Mesmo sentado, vamos inclinar nossa fronte e vamos orar. Santo e amado Deus, nós estamos aqui pedindo permissão ao Senhor para abrir a sua palavra, meditar na mensagem que o Senhor quer reescrever na tábua do nosso coração. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Não temos nenhum merecimento de invocá-lo, mas o Senhor nos afirma que a partir do momento em que nós chamamos o Espírito de Deus para alimentar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida e a nossa mente, Ele faz uma obra maravilhosa. Então, nesse momento, que o Espírito de Deus ilumine esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Sabemos que, nesses últimos dias, Deus tem chamado a sua igreja para despertar, para dizer para o povo desse mundo aonde está o caminhar na verdade. Porque muitas vezes a igreja, ela tem o propósito de usar e de estar com a verdade. Só que muitas vezes não usamos essa verdade. E é disso que Deus tem reclamado a sua igreja. E hoje, num domingo como esse, nós vamos estar também mostrando para vocês qual é o reclame de Deus sobre a sua igreja. Hoje eu estava assistindo uma mensagem do presidente mundial, Ayrton Kohler. E ele disse: nossa identidade, ela é irrevogável. Não pode ser trocada por qualquer outra coisa. Nem por um templo reformado, nem por festas, nem por qualquer outra coisa. A igreja é a igreja adventista do sétimo dia, e ela segue a palavra de Deus. Ela não segue movimentos jovens, ela não segue coisas renovadas, ela segue a palavra de Deus em nome de Jesus. Meus amigos, foi de arrepiar. Falei, essa é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem que Deus está chamando o seu povo para despertar. Não importa o que você tenha vivido, o que você tenha passado, o que já aconteceu até aqui. É daqui para frente, como o apóstolo Paulo diz. O que ficou para trás, né, já passou. Mas daqui para frente é o quê? É lucro, é ganho. Então, igreja, Deus está chamando para que nós possamos entender dentro desse grande conflito qual é e qual deve ser o nosso espírito de seguimento. O que nós devemos seguir? Você deve seguir a igreja ou você deve seguir a Bíblia? Nós temos essas imposições, porque a igreja ela tem sua instituição, e isso pode ser influenciado para botar você a perder. Mas se você segue a Bíblia, e se você ama Jesus, você vai guardar seus mandamentos, você vai firmar o seu caráter no primeiro propósito, que é ser santo, e o segundo, guardar os mandamentos de Deus e dar o testemunho de Jesus. Para a honra e a glória de Deus. E Deus está chamando um povo que guarda os mandamentos de Deus com fé. Porque quando Jesus voltar, Ele vai chegar nesta terra e vai procurar os seus verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em espírito, sabe por quê? Como é que se adora em espírito? Quando você abre a Bíblia, que você vê a palavra de Deus assim, olha, não terás outro Deus diante de mim. Ele está mostrando o caráter dele para você, está revelando o seu caráter. Quando ele chega a mostrar o dia que ele quer que você observe, que você guarde, que você pare, que você defina sua vida em adoração, ele diz assim, esse dia é que vai servir de sinal entre mim e vós, para que vocês, igreja, saibam que eu sou o seu Deus. A palavra de Deus, ela é irrevogável. E ela tem nos chamado para os últimos dias para chamar a atenção daqueles que estão se desencaminhando pelos caminhos da vida. E é por isso que Deus, Ele tem mostrado e tem permitido o grande conflito entre o povo de Deus. Por que estamos passando angústias?
Por que estamos morrendo de câncer? Por que estamos sofrendo problemas financeiros? Por que estamos vivendo uma vida de infidelidade? Nós estamos buscando outros deuses que não é o Senhor, e nós estamos vivendo uma vida religiosa que Deus não aprova. Tudo isso Deus tem reclamado para a sua igreja. Então, igreja, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. E o versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que, diz o que a Bíblia? Aqueles que leem, né? Nós precisamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Aí está. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem também as palavras da profecia. E qual é o último chamado que Deus faz à sua palavra? Que guardem, né? Guardam as coisas nela escrita. Aí ele faz uma advertência. Qual é a advertência que Deus mostra na sua palavra? O tempo está próximo. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e dizemos assim, o tempo está próximo, mas é como se fosse um próximo tão longe que a gente fica acomodado e esquece de se preparar. Só a igreja, que nesse chamado de Deus ele diz assim, olha, leiam o que? As Escrituras, ouçam os conselhos, através de quê? Dos profetas, porque não havendo profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. E muitos, preste atenção, perecerão por falta de quê? De conhecimento. Deus tem dado a palavra dele, Deus tem dado o Espírito de profecia, para que você não entenda na Bíblia, você vai buscar no Espírito de profecia, e lá para esse tempo do fim, está escrito eventos finais, grande conflito, tudo o que está acontecendo agora. Tudo o que está acontecendo agora. Essas ações que são feitas aqui no norte do Brasil, na nossa fronteira aí, guerras, prisões, política, narcotráfico, guerras no Oriente Médio, guerras para cá, guerras para lá, tudo isso Mateus 24 já tem falado há muitos anos. Agora, 2 Pedro 3,10 diz assim, ó, virá entretanto, igreja, como ladrão. O que virá como ladrão? O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, queimados, acesos, pegando fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, diz a palavra de Deus. Tudo será atingido, por quê? Vai queimar a vaidade, a presunção, a cobiça. Tudo será queimado. O pecado será queimado, aniquilado para a honra e a glória de Deus. E é por isso que a palavra de Deus ela nos adverte sobre o tempo de agora. Esse tempo oportuno que nós precisamos ver e naquilo que nós precisamos entender. Em Daniel capítulo 12, no verso 4, diz assim, ó, tu porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até que tempo, igreja? Até o tempo do fim. E eu pergunto para vocês, nós já chegamos no tempo do fim? Sim ou não? Lembra quando Jesus falava e pregava lá no Oriente Médio, há mais de 2.000 anos atrás, dizia que esse evangelho do reino ia chegar até os confins da terra? Aonde vocês acham que é os confins da terra? É aqui. Nem existia Porto Velho, não existia Rondônia, não existia Brasil. O evangelho de Deus chegou nos confins da terra em nome de Jesus. E nós somos o povo do confim da terra. Porque nós não entendíamos como poderíamos ser salvos do pecado. Nós nem sabíamos o caminho da verdade e a vida. Entendíamos como transformar o nosso eu daquilo que nós somos pego pelo pecado, escravizado em nossas vidas. Como nós poderíamos nos libertar disso? O Evangelho de Jesus Cristo chegou até aqui para libertar você, para a honra e a glória de Deus.
Por isso, diz que esse evangelho, o livro que a palavra de Deus que seria fechada, que selasse o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, diz a palavra de Deus. E mais, o saber ia acontecer o quê? Ia se multiplicar. É ou não é? O saber ia se multiplicar. Hoje nós fazemos tudo pelo celular. Você faz documentos, você faz tudo pelo celular. Quer um sermão, chegou na porta da igreja. Esqueci o meu sermão. Você faz na porta da igreja. É só colocar o seu tema. Hoje a inteligência artificial faz tudo para você. Pesquisa, faz trabalhos, faz seu plano de aula, faz seu plano de trabalho, faz tudo. A ciência ia se multiplicar, e aqueles que não acompanharão essa evolução vai ficando para trás, vão ficando de escanteio. É como se não soubesse de nada. Mas existe um saber nesta vida que é superior a toda a ciência, em nome de Jesus. Chama-se Palavra de Deus. Portanto, em que tempo nós estamos vivendo, igreja? Qual o tempo que você acha que você está vivendo? Diz que a ciência é se multiplicar. Há 150 anos atrás não havia eletricidade. 150 anos. Também não havia automóveis, telefones modernos, trens subterrâneos, éter, clorofórmio, né, que os hospitais hoje usam, ferro elétrico, máquina de lavar, secador de cabelo. Não existia nada disso. Agora, a arte, a literatura e a filosofia já eram modelos para o futuro, porque Platão e Sócrates e Homero dificilmente serão superados por tudo aquilo que eles escreveram. Quem deu essa sabedoria a esses homens? Deus, prevendo a situação do futuro. Portanto, querida igreja, analise só do tempo do fim, Mateus 24, de 1 a 3. O que diz aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 24. O que é que diz aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia. Os versículos de 1 a 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já previa ali a destruição do templo. E ele comparou o fim dos tempos com a destruição de Jerusalém. Naquele período, não ficará pedra sobre pedra, até que tudo seja derrubado, até que todo o pecado seja aniquilado para a honra e a glória de Deus. Por isso a cidade estava condenada e foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Agora, as predições se cumpriram à risca. Roma invadiu e incendiou Jerusalém, sendo Joséfo dizendo que ele foi mais de 1 milhão de judeus. No caso, 1.100.000 judeus morreram. Tudo porque não atentaram os sinais que os profetas falavam. Será que nós estamos vivendo a mesma proporção do passado? Será que nós estamos vivendo a mesma situação de advertência que ocorreu no passado? Nós temos um propósito de viver nesta igreja o evangelho da salvação e não o evangelho evangélico da perdição. Vocês entenderam? Evangelho evangélico causa perdição. Evangelho do reino causa salvação. Por que o evangelho do reino causa salvação? Porque o evangelho do reino está no logos da palavra que está escrito por Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você tem o caminho, mas não tem a verdade, não consegue ter a vida.
Você pode estar louvando a Deus, glorificando a Deus, tendo forma de Espírito Santo na sua vida. Você vai estar glorificando nas maiores alturas, mas a verdade não está em você. E você, louvando, glorificando a Deus sem verdade, não há justificação para a santificação. Sabe o que significa? É uma espécie de religiosidade que leva você numa crença que te põe a perder. Então Deus não quer que seus filhos se enganem. Deus não quer que a sua igreja se engane. Não quer que os jovens se enganem, achando que vivendo a modernidade dentro da igreja vão estar salvos. Pega um tambor, coloca aqui um tambor para pregar, para chamar a atenção dos jovens, e acha que aquele cenário vai chamar a atenção de todo mundo, apenas por um momento, mas não converte ninguém. Sabe o que nós precisamos ver? Onde está o meio de nós sermos mais santos? Porque o chamado é: sede santo, porque eu sou santo. Em nome de Jesus. Portanto, igreja, as predições são essas. Mateus 24, 29 diz assim, logo em seguida: a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus, diz a Bíblia, serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Já imaginou os poderes do céu serem abalados? Agora, dentro dessa confirmação bíblica, nós vemos aí que nos acontecimentos, o escurecimento do sol em 19 de maio de 1780, como aconteceu isso? Começou 10 horas da manhã e continuou até a meia-noite. No outro dia, a lua amanheceu como sangue. Nesse período aqui, 1780, queda das estrelas, noite de 12 para 13 de novembro de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes caiu sobre a Terra. O Observatório de Boston calculou 34.640 estrelas por hora, 200.000 estrelas cadentes no espetáculo que durou 3 horas, e foi registrado até pelos índios em suas escritas nas paredes das rochas. Deus tem deixado os seus sinais para advertência. Agora imagine, 1780, Deus dando todos esses sinais. Nós estamos em 2026, irmãos. Quantos anos faz? Quase 100 anos. Nesses acontecimentos do tempo do fim, Mateus 24, 6 diz aqui: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, diz a Bíblia, assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque logo após todos esses sinais, haverá uma profecia que se cumprirá logo em seguida, chamado decreto dominical. A profecia há de se cumprir. Isso vem pela... E essas ações que estão acontecendo hoje é uma providência de toda a ação da formulação do decreto dominical. Quando me falam isso, eu fico assustado. Não precisa ficar assustado. Você precisa ficar firme na fé, alegre na promessa que está sendo cumprida e também feliz, porque Deus está fazendo se cumprir no seu tempo, em nome de Jesus. Não fique triste. Eu acho que eu vou vender tudo e comprar um sítio. Também não é hora. O Espírito de Profecia diz: quando chegar a hora, Deus vai dar o sinal para a sua igreja. Porque Deus precisa que nós continuemos pregando até quando vier o decreto dominical. E Deus vai dar a oportunidade de todos saírem quando Ele der o sinal, pela conversão do Espírito Santo que vai estar em cada um individualmente. Você não precisa antecipar as coisas. Estude as profecias. Veja o que Deus está dizendo para a igreja. E como é que eu vou sobreviver depois que eu sair das cidades? Eu não vou ter casa, não vou ter carro, não vou ter dinheiro. Como eu vou comprar as coisas para me comer?
Deus vai dar as folhas das ervas e vai mostrar através do Espírito de Deus as folhas que você tem que comer para o seu sustento. As batatas que estão lá plantadas de acordo com a vontade, o Espírito de Deus vai estar mostrando para você as batatas que você tem que comer. Mas eu não tenho um lugar onde que eu vou parar para me proteger da chuva e do tempo. Deus tem um lugar preparado, através do Espírito de Deus, formado uma aliança em sua volta. Ninguém poderá tocar nos filhos de Deus. Se nós não estudarmos as profecias, nós vamos perecer, porque nós não conhecemos. Por isso Deus está advertindo, é necessário assim acontecer, para divertir o seu povo, mas ainda não é o fim. Olha só, como tem acontecido esses sinais. Rússia entre a Ucrânia, Israel contra a Palestina, contra Líbano, Israel contra o Irã, contra os Estados Unidos, Venezuela com a sua ditadura, oprimindo o seu próprio povo. Tudo isso é no tempo de agora. Tudo é no tempo atual. Pasmem, Estados Unidos contra o Iraque, Estados Unidos contra o Irã, Líbano contra Israel, Rússia contra o Afeganistão, Inglaterra versus Argentina, Nicarágua versus Vietnã. Foram 14 anos de luta para um ano de paz. Fome a cada dia, 24 mil seres humanos morrem de inanição, principalmente crianças. E Lucas fala sobre epidemias. A lepra atinge cerca de 15 milhões de pessoas. As doenças sexualmente transmissíveis estão incontroláveis. A AIDS já vitimou mais de 3 milhões de brasileiros. Queridos amigos, nós estamos em meio a um caos espiritual. Observe que você começa a ler a Bíblia no início do ano, você não consegue continuar. Você começa a estudar a sua lição, você não consegue terminar. Você ora por alguém 1 hora, ou um dia, mas no outro não ora mais. A luta está intensa. O inimigo não está deixando de lutar contra nós. Ele quer que você desista e que você evidencie sofrimento, lamúria. Eu não estou conseguindo, eu acho que eu vou sair da igreja, porque eu não consigo mais na igreja. Jesus diz assim: esconde os teus lamentos, porque ao teu lado está quem? Está Jesus. Esconde os teus lamentos. Você é um cristão que costuma reclamar muito da vida? Reclamar muito da sua casa, do seu trabalho que Deus te dá? Um dia desse eu estava lá numa obra, e um rapaz, eu olhando assim, um rapaz estava colocando cascalho dentro do carrinho. Aí ele disse assim: meu pai me disse, estuda. Eu não estudei, olha aí o que eu estou fazendo. Falei: você está reclamando do que você está fazendo? Ele falou: eu poderia estar melhor. Eu falei: mas preste atenção, o que você tem hoje? Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você não está enfermo, e você está num trabalho permitido por Deus para sustentar a sua vida e a sua família, e ainda assim você ainda está reclamando pelas condições que você mesmo quis? Aí ele olhou para mim e disse assim: Eu disse: não é justo você reclamar. Deus está te abençoando, mesmo você sem você merecer. Você nem merecia esse trabalho e Deus está te dando. Você nem merecia ser sustentado e Deus está sustentando. Você nem merecia receber um salário e você tem um salário. E você está reclamando? Ele não falou mais nada, porque ele viu a ingratidão que ele estava professando diante de Deus. Quantas vezes nós temos reclamado, recebendo bênção de Deus sem merecer? Deus está chamando a sua igreja para o que está acontecendo no mundo atual, para que desperte e pare de reclamar, vá viver uma vida espiritual de abundância,
de esperança, de seguimento e de salvação, em nome de Jesus. Deus precisa de um povo que não reclame. Deus precisa de um povo que trabalhe pela sua obra. Deus precisa de um povo que seja firme e fiel na sua palavra, que não desvie a sua doutrina. É por isso que Jesus vai vir buscar verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque vive o caráter de Deus, aonde está estampado os 10 mandamentos. Ali está o Espírito de Deus, porque Deus ele se revela para nós como Espírito. Deus é Espírito, e Ele se revela para nós no seu caráter. Ali está o caráter em Espírito de Deus. Adoração em Espírito é obedecer os mandamentos de Deus, para a honra e a glória de Deus. E adorar em verdade é seguir a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Seguir a Jesus, para depois você dar o testemunho de Jesus, através de quê? Do conhecimento daquilo que você tem, que você estudou a sua palavra. Apocalipse 19:10. Lucas 21, verso 10 diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, igrejas, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, diz a Bíblia, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso já está acontecendo, igreja. Esses dias, o pastor Felipe, da Novo Tempo, foi chamado a um tribunal para responder de um sermão que ele tinha pregado, porque o Ministério Público notificou que o sermão dele era criminoso. O juiz julgou a ação e viu que na mensagem que ele tinha pregado não existia crime, e o juiz absorveu a situação dele e arquivou o caso, para a honra e a glória de Deus. O governo já está perseguindo a igreja. O governo já está querendo pôr a mão sobre o controle das coisas de Deus, mas ele não vai conseguir, porque nós somos da luz, nós não somos das trevas, e esse governo que está aí vai cair para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso eu digo, nós adventistas do sétimo dia, não temos que estar defendendo nenhuma bandeira de homem, nem de A e nem de B. A nossa bandeira é Jesus Cristo. O conselho bíblico para o tempo do fim. Abra sua Bíblia, Lucas 21, versículos 34 a 36. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículos 34 a 36. E diz a Bíblia: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que naquele dia, diz a Bíblia, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. A recomendação para nós, igreja, é vigiai, pois a todo momento, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Que tipo de cristão é você? É aquele que é fiel à igreja? É aquele que devolve verdadeiramente o dízimo, mas não proclama a verdade, não procura conhecer a verdade, não procura se alistar ao mandamento de Deus?
Então você corre sério risco na sua vida como cristão. Porque o cristão ele vai ser provado pelo que ele conhece. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Você não precisa estar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Sabe o que é embriaguez? É a gente estar iludido com as coisas do mundo. Vive tudo que é no mundo. Vive tudo que é em casa. Você tem uma casa boa, arrumadinha, limpinha, bem organizadinha. Mas a sua vida espiritual não está nada organizada. Não adianta nada. Você tem uma super casa ou um super carro, mas está perdendo toda a riqueza que Deus prometeu para você, que é a glória do céu. É necessário a gente perceber isso, acordar para isso, não é? E Deus está chamando a sua igreja para vigiar, ele diz aqui, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E está de que forma, igreja? Em pé, na presença do Filho do Homem. Amém? Na presença do Filho do Homem. Romanos capítulo 13, diz assim, leiam comigo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, devemos conhecer o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Em nome de Jesus. Amém? Querida igreja, nesses últimos dias, Deus tem mostrado para você até onde você deve ser provado. Deus tem feito isso com você porque Ele tem feito comigo. Deus tem nos levado a ser provado até onde a gente tem suportado. Esses dias nós somos convidados, eu e a minha esposa, para fazer uma visita de uma pessoa que está com câncer. E como a gente trabalha o dia todo, e depois das 18 horas eu vou. E depois das 18 nós fomos, chegamos, já era 6:30 na porta da casa da pessoa. Ela chegou para nos receber na porta do carro e disse assim, olha, não precisa nem vocês descer. Se vocês quiserem, vocês orem daqui mesmo. E a gente, meu esposo já foi deitar, ele já não está bem. E minha esposa é muito difícil, ela colocou maior dificuldade. Eu falei, nos convidou para fazer a visita e agora está impondo dificuldade? Eu não entendi. E aí chegou uma pessoa para conversar com ela, que era conhecida do esposo, e essa pessoa não era da igreja. E começou a conversar sobre o que ele tinha passado e vencido o câncer, dando uma aula de alimentação. E eu só na minha mente dizendo, tudo isso a gente tem de conselho na ciência do bom viver. Por que muitos adventistas hoje